a mais não pode estar. E hoje vamos falar um pouquinho diferente, vamos falar, claro, sempre empreendedorismo, mas ela, a doutora Daniela, empresária, mãe, mulher, e vem falar um pouquinho mais de um cuidado diferenciado que todo mundo acaba esquecendo. Bem-vinda, doutora. Ai, muito obrigada, André. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada por aceitar o convite, dividir um pouquinho da sua trajetória, falar de algo que a gente muitas vezes esquece aqui, né? A gente acaba focando sempre em beleza, Sim. mas outro tipo de beleza, né? Exatamente. É uma honra, obrigada. Me diz uma coisa, você é de Londrina, não é? Conta um pouquinho, quem é a Daniela? Bom, eu não sou nascida em Londrina, eu nasci em Porto Alegre, mas vim pequenininha para Londrina e me sinto londrinense, pé vermelho, com certeza absoluta, né? A Londrina é minha cidade no mundo. Em qualquer lugar que eu preciso preencher qual a sua cidade preferida, Londrina é minha cidade preferida. Você é uma gaúcha londrinense, então? É mais ou menos isso. É porque você não tem nem o sotaque gaúcho, mas também não fala o porta, porteira, portão, né? Na verdade, eu não sei nem por que eu não falo porta, porteira, portão, assim, mas é porque o meu pai é mineiro e o meu pai fala porta, né? E aí, eu acho que juntou uns sotaques diferentes lá em casa e o meu saiu assim. Ficou um pouco mais paulista mesmo, que não tem tanto o puxadinho, não né? Não puxo tanto, é verdade. E conta um pouquinho, você é mãe, como que é? Eu sou mãe de 2 príncipes lindos, maravilhosos mesmo. Mãe coruja. Mas tá um monte de gente que não me deixa mentir. Eu tenho um filho chamado Pedro, de 22 anos. Uau. E um filho chamado João, de 19 anos. Já moços, ambos na faculdade. Um já está se formando, o outro está na faculdade também. Então, super encaminhados. Alguém seguiu os passos da mãe? Não. Ou foram para outros lados? Nenhum dos dois. O meu mais velho está se formando em nutrição. Uau. E o mais novo faz ciências da computação. Então, são caminhos bem diferentes. Cada um sempre com o seu mesmo. Exatamente. Que bacana. E você é dentista. Sim. E tá nessa área há quanto tempo? Acredite se quiser, esse ano eu completo 30 anos de carreira. 30 anos? 30 Nossa, anos de carreira. Você começou bem novinha, então. Eu tive meu primeiro consultório já montado pelo meu pai até antes de eu me formar. Quando eu me formei, estava pronto. Então, foi me formar e abrir a porta da sala para atender mesmo. Aí, comecei a atender ali os amigos, né? E, dali a pouco, um parente, alguém indicando para alguém. E estamos aqui até hoje. E foi crescendo. E sempre foi a sua paixão, o odonto? Ou foi algo que, assim, você viu alguém? O que te motivou a seguir essa carreira? Menina, olha, tanta gente me faz essa pergunta e eu não sei dizer ao certo. Eu tive um namorado. Eu tinha uns 16 anos e ele tinha 21, já fazia faculdade. E fazia odontologia. Eu achava muito legal. Mas passou isso. Depois eu fui fazer faculdade e entrei com 17 para 18 anos. E eu fiz odonto, passei e nunca me arrependi. Sempre gostei da escolha que eu tinha feito. E a odontologia, ela não foi uma paixão de cara, mas foi assim, o que você quer fazer? Odontologia. Fui fazer. Fiz, gostei. Só que eu fui me apaixonando pela odontologia conforme ela foi passando. Nós vivemos alguns momentos meio negros, assim, de tipo... nunca de falar assim, será que estou no caminho certo? Mas de estar ali sozinha, trabalhando, sem apoio de quem eu gostaria que estivesse me apoiando. Então, houve momentos mais complicados, mas a odontologia é outra certeza absoluta da minha vida. Até porque quando você começou, a gente falando de 30 anos atrás, falando de a parte odonto, ela sempre foi mais elitizada. Uhum. Mas há 30 anos atrás, quem fazia, né, esse curso, não era um curso barato de fazer. Ter um consultório, né, para ser atender particular sem ser pela rede pública, tudo. Era outra visão, né? Hoje nós temos muito mais acesso a ir a um dentista fazer um tratamento. Na minha época de vestibular, odontologia era tão concorrido quanto medicina. Sempre foi, assim, os 2 cursos e com um índice muito alto mesmo. Ou então, numa faculdade particular que era muito cara também, tão boa quanto, que sempre foi, mas era cara, exigia muito esforço de qualquer forma para se fazer odontologia. E para se montar um consultório também, a mesma coisa. E para se iniciar trabalhando, a mesma coisa. A gente enfrentou todas essas dificuldades, mas
eu posso dizer que no final deu bom. Deu bom. Você começou novinha, se formou, depois acabou casando, tendo os filhos. E como Sim. que foi esse processo quando você se tornou mãe, trabalhando fora, dona de casa? Porque, né, quando a gente torna mãe, a gente acaba, às vezes, recuando um pouco para depois avançar novamente. Como que foi? Olha, eu digo assim, que a única coisa que eu falo que eu sou melhor do que dentista, empresária hoje, é como mãe. Mãe é, assim, o meu chamado de vida. Então, assim, eu sempre priorizei a minha família, os meus filhos, mas eu nunca deixei de trabalhar. Quando meu filho mais novo nasceu, meu ex-marido, na época, queria que eu vendesse o meu consultório. E um abençoado de um amigo falou assim, não venda, arrende. E foi o único período desses 30 anos que eu passei uns 8 meses, mais ou menos depois que eu tive o João, que eu passei sem trabalhar na clínica, com o consultório arrendado, mas não aguentei, já voltei na sequência, ainda bem que eu só tinha arrendado o consultório, porque eu já peguei o consultório de volta e toquei a minha vida como dentista. E o meu consultório sempre foi, assim, realmente uma renda importante dentro da minha casa. Não era uma coisa assim, tá trabalhando só por trabalhar. Apesar de que, por muito tempo, me fizeram até acreditar nisso. Que talvez eu nunca sobrevivesse da odontologia. Que talvez eu deveria escolher uma outra coisa, ou não fazer nada, ou me dedicar só à casa, ao casamento. Mas eu acho que eu tomei as decisões certas nesse aspecto. Você desacreditar do seu potencial? Muito, muito. Muitas vezes eu entendia que eu podia chamar a minha profissão de hobby. Entendeu? Que aquilo ali não sustenta a gente, aquilo ali não sustenta, isso aí é um hobby. E jamais foi um hobby, pelo contrário, a minha profissão foi, por um determinado tempo, eu até patinei um pouquinho, fiquei meio parada no mesmo lugar, mas eu acho que quando você tem âncoras na sua vida, você não consegue evoluir. Mas quando você se desfaz das âncoras, seu processo segue. É natural, né? É natural. Porque é igual você falou assim, eu não entendo o porquê eu escolhi, mas eu nunca me arrependi. Então, foi amor à primeira vista. Foi quase aquele amor à primeira vista, né? E daí, a odontologia, com todo esse tempo, ela foi mudando. Novas técnicas, novos cursos, acredito que você sempre... Porque, assim, não é algo que tem que estar sempre buscando, não é? Sim, eu falo que eu nunca parei de estudar. Nunca, até hoje. Eu nunca parei de estudar. Desde que eu me formei e já fui para o meu primeiro curso de pós-graduação. Aí fui. Eu era muito boa aluna na área de tratamento de canal, que é a endodontia. Então, eu já saí e fui fazer uma pós na clínica do professor da faculdade, né, que era a referência na época. Fui fazer essa primeira pós. Me dei tão bem que fui fazer uma especialização lá em Bauru, na sequência, na mesma área. Me dei tão bem que fui fazer um mestrado na USP de Bauru. Fui fazer um mestrado na USP de Bauru, fiz um mestrado na mesma área. Depois fui para a área de implantodontia também, fiz uma especialização. E fiz, assim, eu nem sei quantas pós-graduações em estética, tanto depois, quando veio a parte de harmonização, cheguei a dar aula de harmonização também. Mas fiz muitas pós-graduações, assim, sempre buscando aprender, buscando trazer para o meu paciente, mesmo que no início isso era só eu e o meu paciente ali, era uma pessoa que podia ter acesso àquilo que eu podia dar naquele exato momento. Mas fui buscando, fui me atualizando e a coisa foi dando certo. Você lembra onde foi seu primeiro consultório? Lembro. Foi na Rua Pernambuco, entre a Rua Goiás e a Rua Espírito Santo, para ficar bem claro, assim, ó. Eu morava na quadra de cima e nessa quadra tinha uma clínica odontológica de um dentista que era conhecido do meu pai. Aí o meu pai foi nessa clínica, eu estava ainda no último ano da faculdade, meu pai foi lá, já alugou uma sala dentro dessa clínica para mim,
já montou o meu consultório, comprou equipamento, cadeira, raio-x. O raio-x que o meu pai e a minha mãe me deram quando eu me formei, eu me desfiz dele agora, quando eu fui para a clínica nova. Eu fiquei 30 anos usando o mesmo raio-x, sem nunca ter dado um problema, inclusive. Pra gente dar valor, né? As coisas antigas eram boas mesmo, Funcionava. né? Funcionavam. E então, meu pai fez isso nessa clínica e eu fiquei ali por uns 2 anos, mais ou menos. Mas, já pensando em começar a crescer, já fui para uma outra clínica daí, um consultório sozinha, na mesma rua Pernambuco. Desci um pouquinho ali onde tem uma galeria hoje, quase chegando na JK, descendo a Pernambuco. Tô tentando. Eu sei onde que é, perto do hospital infantil. Infantil, no quarteirão de cima ali, assim, na esquina de cima. Sei. Então ali, montei uma sala, era uma coisa mais fofa meu consultório naquele lugar, assim, era muito bonitinho. E ali comecei. Sozinha, daí sem outro profissional para me socorrer ou para me orientar alguma coisa, né? Tinha ficado esses 2 anos nessa outra clínica, me aproveitando um pouco da experiência de um profissional mais atuante, já de muito mais tempo. E foi ótimo isso para mim, porque, assim, muitos medos que recém-formados tinham, eu não tive. Então, assim, eu sempre encarei, sempre fiz cirurgias, sempre gostei muito de fazer cirurgia. Então, não tive esses medos assim. Eu fui embora e fui fazendo. E atendo gente na clínica hoje que eu atendi no primeiro consultório da Rua Pernambuco. Então, ele acompanhou todo esse crescimento. Eu tenho vários pacientes que acompanharam os meus 30 anos. Que hoje eu atendi criança, adolescente, e hoje é pai, mãe e levam os filhos lá na clínica. É gostoso ver essa transição, essa mudança de geração passando, doutora. Sim, Isso mostra, assim, pra gente que deu certo, né? Tá no caminho certo, né? O caminho tá certo. Se você confia depois o teu próprio filho, aquela mesma pessoa, significa que aquilo tá gerando um resultado positivo, né? É gratificante. Nossa, é demais. É muita gratidão mesmo por tudo isso. E doutora, perguntando para você, hoje a gente tá naquele boom da estética, do botox, do preenchimento, igual você falou, a harmonização, que você chegou a fazer cursos, né? Dar cursos, sim, inclusive. Muitos dentistas, muitos profissionais, a gente consegue enxergar que deixou a parte de odonto, né? Direcionou talvez a outros profissionais os seus pacientes e ficou só com a parte da estética, porque o retorno financeiro é um retorno financeiro que acaba agregando às vezes mais. E por que no meio de tudo isso não foi o seu foco? Na verdade, assim, primeiro que eu acho que existe uma controvérsia muito grande em achar que a harmonização e a estética tem um retorno financeiro melhor. Para você trabalhar com volume, qualquer coisa para dar retorno financeiro tem que ter volume. Para você trabalhar dentro da harmonização com volume, você tem que abrir mão de alguma coisa. Ou é qualidade, ou é capacidade técnica. Que daí você coloca alguém ali para fazer, para atender naquela coisa meio mutirão. Ou então você é um profissional muito despontado, sei lá, um cirurgião plástico. E na minha opinião, a harmonização, eu adoro deixar as mulheres mais bonitas, mas eu seleciono muito o que eu vou fazer. Eu não me dedico mais 100% ainda, mas faço. Mas eu acredito, e esses anos que eu fiquei na harmonização, nunca deixei a parte clínica da odontologia raiz, porém, trabalhei bastante tempo com harmonização. Mas o que eu percebi era o seguinte, eu atendia pessoas com os dentes estragados que queriam fazer botox. E eu não via sentido naquilo. Eu não via sentido numa pessoa que na hora de sorrir põe a mão na boca porque tá com vergonha, mas não quer ter uma ruga na testa. É contraditório. É muito contraditório, porque assim, o sorriso, além dele ser um cartão de visita muito maior do que uma ruga na testa, ele é a porta de entrada da tua alimentação. Você precisa comer bem, você precisa falar, você precisa não ter vergonha de ir num evento, tirar uma foto. Quantos pacientes homens chegam na clínica com o bigode aqui, assim, ó? Pra esconder. Pra esconder. Primeira coisa que eles fazem quando a gente arruma, gente, é tirar o bigodinho.
sabe? Ou aparar, deixar bonito, começar a sorrir. Então, eu acho que a autoestima das pessoas, eu fui descobrindo isso, ela está muito mais ligada ao sorriso e a essa qualidade, a esse bem-estar, do que a uma ruga ou outra no rosto. Eu continuo oferecendo, inclusive tem paciente que vai na clínica para fazer, às vezes mulheres de 50 anos, da minha idade, que vão na clínica para fazer uma reabilitação protética mesmo, de dentes, com implante, tudo. E eu percebo que aquela pessoa também precisa de um botox, de alguma coisa, porque ela está precisando, a hora que ela olhar o combo todo, se reencontrar. E eu até ofereço, às vezes eu até dou para o paciente isso. É um plus. Por quê? Porque eu quero, assim, eu não quero que a ruga da testa seja a prioridade dela, mas eu quero que ela saiba que ela pode se enxergar, que ela tem só 50 anos. Muitas mulheres chegam na clínica com 50 anos, mas se achando senhoras de 50 anos. E eu falo, não, vamos buscar isso, já vamos foi resgatar. Essa ideia, né? Já foi, não é mais assim. Então, e a gente tem conseguido, tem tido um sucesso grande com relação a isso. E não me arrependo de ter deixado a harmonização, abrir o leque demais, é muita gente fazendo, muitas áreas liberadas para trabalhar com harmonização. Não digo que ainda talvez a gente não tenha um departamento forte de harmonização dentro da clínica nova, mas não é o nosso foco agora. Eu continuo tratando as minhas pacientes, até porque quem tratou comigo só quer tratar comigo. Então, a pessoa gosta da forma que eu faço, eu não trabalho com nada exagerado, eu nunca deixei uma pessoa assim, desarmonizada, sabe? A gente harmoniza, a gente harmoniza de verdade. E eu gosto disso, eu gosto da naturalidade, do natural, daquilo que o pessoal fala assim, nossa, mas o que você fez? Não dá pra entender, não dá pra... Sabe que fez, mas não sabe exatamente dizer o quê. Eu acho isso perfeito, assim, o objetivo. Menos é mais, né? O menos é mais. Mas, para mim, o importante mesmo é que eu ofereça para o meu paciente um resgate de sorriso, um resgate de autoestima, um resgate de possibilidades, de pessoas. Quantas pessoas não chegam na clínica falando que não vão mais em churrasco de família, que não saem mais para comer porque tem vergonha, tem medo de perder o dente no meio do caminho. Então, assim, são histórias e histórias que foram me fazer pensar que o importante mesmo é você transformar vidas e não transformar rostos. Quando a sua especialização hoje, o foco da sua clínica, então é o implante hoje. Vamos chamar que o carro-chefe da clínica seria a reabilitação com implantes dentários e próteses. Por que você fala de reabilitação? Porque assim, o que é reabilitar? É restaurar uma coisa perdida, né? E a reabilitação o paciente não tem dente nenhum. Por exemplo, o paciente chega na clínica com dentadura superior e dentadura inferior. A gente reabilita um sorriso fixo, uma prótese fixa nesse paciente. Que tira e coloca, não é aquela que tira. E não é de antigamente. Tem ainda hoje? Muito. Antes fosse uma prótese de antigamente. Eu lembro do meu avô falando assim, né? E eu lembro que quando eu era criança, era ali perto do Zerão, uma clínica era super conceituada, que eu acho que era um professor da UEL que tinha. Foi um dos primeiros implantes de Londrina. Primeiro que era super caro. Sim, era caríssimo. E daí tinha que colocar uns pinos, ele teve rejeição porque não dava, daí depois colocou, mas machucava. Então ele também não conseguia, eu lembro que quase no fim ele não conseguia mastigar muita carne, porque a dentadura não cortava direito. Sim. Já aconteceu esse negócio dele espirrar, a dentadura voar. Então você falando, isso clássico. Fui lembrando. E, infelizmente, Andréa, não é uma coisa do passado. As pessoas ainda vivem muito isso. E não é barato. Não. O quê? A dentadura? A dentadura, essa mesmo. Eu acredito que... Não, na verdade, não tem uma lacuna de preço tão grande. Eu acho que a questão nem é se é barato ou se é caro. Mas a dentadura, ela custa para o paciente muito mais do que dinheiro. Ela custa para o paciente vergonha. Ela custa para o paciente insegurança. Ela custa para o paciente não conseguir comer direito. Então, assim, é um valor muito maior do que dinheiro, isso. Muito maior. E as pessoas não têm ideia de que elas
hoje as clínicas, a nossa clínica oferece uma oportunidade, os pacientes podem pagar em boletos, em 12, 24. A forma de pagar, o paciente não sai da minha clínica por causa de forma de pagamento, porque é caro para mim. A gente não escuta o é caro para mim, porque a gente transforma o nosso produto possível para aquele paciente. Então, entendeu? Por exemplo, desde uma pessoa mais humilde para uma pessoa que realmente tem condições, vocês conseguem atender hoje. A gente, e te digo mais, independente de qualidade, tá? A mesma protocolo que eu entrego para um empresário, eu entrego para a doméstica que vai na minha clínica. Isso é interessante porque as pessoas mais humildes talvez acham que elas não podem, que não vão conseguir. Podem. Ou chegam, igual eu falando da sua clínica, a clínica atual, ela tá linda, maravilhosa, parabéns. Obrigada. Mas quando às vezes a pessoa chega lá na frente, acha que ela não é digna de ser atendida num lugar bonito daquele, se sente talvez inferior, acontece isso? Acontece, tem gente que até por telefone já fica meio com medo de ir. E a gente tem uma equipe muito preparada para explicar isso para o paciente, que a gente realmente tem uma clínica linda. A gente realmente tem uma clínica que quando o paciente entra lá, ele se sente num lugar de alto padrão. Mas esse lugar foi feito especialmente para esse paciente que teve que ser atendido só em boca de porco por aí. Entendeu? Ela se sentir especial. Exatamente. Não é porque eu tô agregando custo, preço, tá ficando mais caro porque a minha clínica é bonita. Não. Aquilo ali é só para ele saber que o produto final dele vai ser equivalente àquela clínica que ele tá vendo. O produto final dele vai ter a mesma qualidade daquilo que ele está vendo. E aquilo vai caber dentro do bolso dele. Por exemplo, na nossa clínica, a gente tem uma anamnese. A anamnese é aquele questionário que a gente faz para o paciente, né? Um que é de saúde, perguntando o que o paciente tem de saúde, até porque a gente é muito preocupado com isso. A gente tem regras muito claras com relação a cuidado de saúde. Depois a gente pode falar sobre isso. E uma outra que é uma anamnese social. Nessa anamnese social, uma das minhas perguntas lá, por exemplo, é qual o gênero de música que você gosta? Bacana. Sabe por quê? Porque todas as nossas salas, Andréa, tem uma TV no teto. Não é lá na frente, é no teto. O paciente deita e a TV está aqui em cima. E ele escolhe o que ele quer ver. Se ele quer ouvir louvor e quer ver um clipe de louvor. Se ele quer ver o show do artista favorito dele. Se ele quer assistir um filme, o que ele quer assistir. Ele escolhe. Exatamente. O que acontece? Aquele tempo que ele fica ali na cadeira, que normalmente é um tempo tenso para o paciente, passa rápido, ele nem percebe e acabou. Então a gente fez tudo isso para poder fazer com que os pacientes tivessem uma experiência melhor com relação à odontologia. Porque muita gente chega traumatizado da odontologia. Principalmente pessoas mais velhas, né? Porque antigamente ela não era tratada com todo o tato que tem hoje. Sim. Antigamente ia tirar um dente. Ai, tá ruim, tira o dente. Não, quantas pessoas já arrancaram todos os dentes com 14, 15 anos de idade? Porque não tratava uma cárie, o dentista achava melhor arrancar. E os pais achavam melhor arrancar para não ter despesa. Mas era uma cultura, né? Exatamente, era uma cultura. Isso tudo mudou, só que a gente ainda está numa geração que ainda tem muito disso. Muita gente de 40, 50 anos que já perdeu todos os dentes. Precoce. E eu falo assim, às vezes uma pessoa... eu sou suspeita, eu acho que qualquer pessoa de 50 anos é uma mocinha ainda, né? Mas, às vezes chegam lá homens de 50, 55 anos. Ah, não, mas eu já tô velho. Não preciso. Eu falo, então vamos combinar uma coisa. Se você viver só mais 5 anos da sua vida, você quer viver mal ou você quer viver bem? Porque eu acho que se a gente for olhar aqui, a idade que a maioria tá chegando, você vai mastigar aí no mínimo mais uns 30 com essa boca. Se a gente chutar por baixo. Então, o que você prefere? Passar esse tempo bem ou mal? Qualidade de vida. Qualidade de vida. E é isso que a gente vende. Qualidade de vida. Porque, assim, a gente precisa transformar. E a transformação, ela só ocorre se estiver dentro disso daí. Mudança real, mudança de vida. Lá, a gente tem uma frase no nosso canto do café, que aqui transformamos sonhos em sorrisos. E a gente realmente transforma. Nós temos N depoimentos de pacientes que realmente tiveram a vida transformadas. A gente tem até no Instagram o depoimento de uma paciente que antes dela ir para a clínica,
antes dela encontrar a clínica e se sentir acolhida, porque isso tudo também tem faz muito parte, sabe? O paciente, a forma com que ele é acolhido, do minuto que ele põe o pezinho dele lá dentro da clínica. Ela tinha um histórico de suicídio, de tentar, de não achar mais graça em viver. Tanto porque, da forma com que ela se olhava, ela tinha passado por um câncer, e aquilo acabou estragando mais ainda os dentes dela, mais ainda tudo. Então, ela vinha, assim, num quadro depressivo muito grande, num quadro depressivo de suicídio. E quando nós terminamos o tratamento dessa paciente, ela falou, olha, você mudou minha vida. Eu quase posso dizer que você salvou minha vida. Porque eu antes disso... É forte. A gente tem altos choros lá na clínica. Porque é forte mesmo. Igual você falou, são histórias. Cada um traz a sua história, cada um traz a sua dor. E você consegue fazer parte de uma transformação. Isso. Igual você falou, vai muito além do boleto que ela paga. Muito além. Porque é algo... Quando a gente olha vê no espelho e gosta do que a gente vê... A gente começa a se olhar diferente, né? Muito, muito. E olha, claro que ninguém trabalha por filantropia. A gente trabalha porque a gente precisa crescer, quer ter as coisas, quer viver bem, quer viajar. Mas a maior recompensa desse trabalho é ver a transformação na vida das pessoas. Não tenho a menor dúvida. Eu não poderia trabalhar de graça, mas... Não é hobby, né? Não é hobby, como já me falaram. Não é hobby. Porém, é transformador. E a odontologia transformou a vida dessas pessoas e transformou a minha também. Porque hoje, eu estou completando 30 anos de carreira, e nesse ano eu consegui me presentear com uma clínica para que eu pudesse tirar daquele... Porque assim, eu como ser humano, horário de trabalho, eu tinha ali... Se eu exagerasse 10, 12 horas trabalhando sozinha, atendendo um paciente por hora, um paciente a cada 2 horas. E os tratamentos, eu conseguia atender menos pessoas. Então, na minha cabeça, eu achava que mais pessoas precisavam receber isso com o meu padrão de atendimento. Com o jeitinho Daniela de atender. E aí eu falei, não, eu vou criar... Eu vou conseguir montar a minha clínica. Era um sonho. Era um sonho. E vim faz uns 2 anos, 2 para 3 anos que eu comecei esse projeto de que eu iria ter a minha clínica, de que eu iria crescer. E foquei, enfrentei minhas lutas, desmatei meus leões, derrubei meus pessoas viram gigantes. Pra você que você tava louca, nossa! Não iria conseguir. Derrubei meus gigantes e... Tá aí a clínica. E agora eu posso oferecer para no mínimo 3 vezes mais por horário o que eu oferecia quando eu era sozinha. Então hoje você tem uma equipe. Hoje eu tenho uma equipe. Eu tenho os profissionais dentistas, especialistas que atendem para mim, seguem o meu padrão de atendimento, seguem a minha conduta, planejamento é meu. Toda a supervisão técnica é minha. Eu falo para todo paciente, eu falo, olha, tá vendo esse nome aqui? A gente tem uma logo bem grande, doutora Daniela Ribeiro. Essa assinatura tem 30 anos e ela vai estar no seu tratamento do começo ao fim. Eu sou a responsável, eu posso não ter colocado a mão na sua boca hoje, mas eu sou a responsável técnica pelo seu tratamento. E isso gera confiança para o paciente. Sim. Né? É uma coisa real, diferente de algum lugar que às vezes ele nunca mais vê por 2 vezes a mesma pessoa dentro da clínica. Então, assim, ali não. Ali eu consegui, como se eu tivesse uma franquia minha dentro da clínica. Tem várias Danielas atendendo ali, porque todo mundo tem que atender no meu padrão. Todo mundo atende com a minha... Tem um protocolo que as pessoas seguem do começo ao fim. Esse protocolo que tem que ser seguido, porque esse era o meu sonho, poder entregar isso para os pacientes, né, para que eles pudessem se sentir bem atendidos, com um tratamento de qualidade, em pouco tempo. Também eu não gosto de tratamento que o paciente tem que ficar lá 2 anos até ele conseguir finalizar, só porque o pagamento dele está estendido. Não é essa a nossa filosofia. Então, assim, a gente... esse último ano, 2025, foi um ano, assim... um marco na minha vida, realmente, sabe? Foi sensacional eu conseguir montar essa clínica, realizar esse sonho. Foi uma coisa assim, André, ó, que foi
eu resolvi em 40 dias. Saí de um lugar e fui para o outro, na mesma rua. Então, sabe quando Deus estava no projeto o tempo inteiro, o tempo todo? Então, assim, 40 dias, uma mudança total, dessa, quando a gente fala do zero, tá? Tipo, não tinha móvel para onde eu fui. Eu tenho toda a movelaria colocada, tudo, cadeira comprada, tudo você pode imaginar. A clínica é linda, você já viu na internet. Tá convidada para ir lá. Obrigada. Então, assim, foi Deus mesmo no projeto, sabe? O dia que eu passei por uma situação que eu falei, gente, por que eu tô passando por isso aqui ainda? Vamos, coragem! Vamos, você já precisou de coragem tantas vezes na sua vida, se reerguer, se levantar. Agora é mais uma, bora, coragem! E foi. Em 40 dias, tá aqui minha coordenadora que não me deixa mentir. 40 dias eu simplesmente saí de uma clínica e montei a outra do zero. E tá a coisa mais Ainda linda. mais quando a gente fala de reforma, né? Porque normalmente reforma a gente fala que vai durar um mês, dura um ano, né? Porque sempre tem, porque choveu, porque o pedreiro não foi, porque o pintor não foi. Eu sempre confesso que tem umas coisinhas para finalizar. Mas para quem saiu do zero, gente, essas finalizações aí são de menos, entendeu? Porque assim, a gente realmente conseguiu. Nós conseguimos uma equipe muito... que todo mundo abraçou a causa. Não. Bora, vamos, todo mundo junto. Isso é difícil, porque hoje o que eu mais ouço aqui, entrevistando as pessoas, é que falta mão de obra, que as pessoas não levam mais a sério, que as pessoas não têm comprometimento, que você oferece um salário legal, mas a pessoa vai, mas não está a fim de trabalhar, ela só quer receber. Eu acho até que isso existe mesmo. Mas Deus tem me abençoado com várias coisas, assim, uma delas é a equipe. Isso é muito bom. Que, assim, eu tenho que honrar mesmo cada pessoa que trabalha ali comigo e que vestiu a camisa junto e que fez acontecer junto comigo. Eu não fiz sozinha, eles fizeram acontecer junto comigo. E também os prestadores de serviço que foram escolhidos a dedo e todo mundo vestiu a camisa junto. Só para ver aquele projeto funcionando em 40 dias. No último final de semana, que foi o final de semana da mudança, menina, a gente trabalhou assim, varamos madrugada. Entendeu? Varamos madrugada, mas eu falei para todo mundo, segunda-feira eu estaria atendendo o primeiro paciente aqui às 8h30 da manhã. Segunda-feira, 8h30 da manhã, tava lá a clínica pronta e o paciente todo mundo exausto, mas não, todo mundo exausto, mas todo mundo maquiado, arrumado, organizado, bonitinho e entregando o melhor pro paciente lá dentro. Tempo recorde, 40 dias é 40 dias. Mais ou menos. Porque assim, a gente pensa e a sua clínica não é uma clínica pequena, não. É uma clínica grande, considerável. Não, mas olha, o projeto estava há muitos anos na minha cabeça, do que eu queria, de como eu queria, era só ir. Então, assim, eu acho que isso foi uma das coisas que, quando a gente tem Deus no negócio, não tem muito jeito de dar errado mesmo, né? E se der errado é porque não era para ser. Então, por algum tempo, me faltou coragem, me faltou estar ao lado de pessoas certas que me apoiassem. Mas, quando esse combo apareceu, eu me enchi de tanta energia, de tanta coragem, sabe? Assim, falei, é agora ou é agora. Não era o agora ou nunca, é agora ou é agora. Se for foi. Agora ou nunca mais, né? Exatamente. E eu consegui montar a clínica e hoje, assim, eu estou muito feliz, porque eu consegui, a gente está atendendo muito, nós triplicamos o número do atendimento realmente, porque a gente está entregando aquilo que eu entregava sozinha, ali sentadinha, só eu e o meu paciente, eu entrego eu acho que até com mais qualidade hoje ainda. Você consegue olhar com outros olhos do que tá só ali no tratamento, e às vezes, igual você fala, vou atender 10 pacientes, chega no último, às vezes já tá cansada. Sim, também, porque existe a parte lógico, humana. Com certeza. E como você fala de implantes, né? Existem pessoas e pessoas, cada organismo é de um modo, Sim. Cada atendimento é personalizado. Sim. Então, assim, tem esse tempo que hoje você consegue estar olhando, gerenciando, né? Supervisionando e consegue entregar, porque o que você fazia em 1 hora, 3 dentistas estão fazendo, né? Ou mais, né? Porque tem hora que até, a coisa é maluca lá dentro, vou te falar, viu, Andréia? Mas tem sido, assim, extremamente satisfatório conseguir olhar para essa vitória, para essa clínica. E mais do que tudo isso, tem sido muito importante para mim ver o quanto é possível.
Você comentou alguma coisa agora há pouco sobre o seu avô que fez um implante, deu rejeição. Sim. Você sabe que nem existe rejeição? Não. Não. A palavra não é rejeição. Porque assim, às vezes a gente faz 5 implantes num paciente. 5 implantes, um dá ruim e 4 dão bom. Como que foi rejeição? Se fosse rejeição, os 5 dariam ruim. Mas não é pelo organismo, porque eu lembro que expulsou os Então, mas pinos não dele. mas aí que tá. Essa é uma questão de qualidade óssea. Ou uma questão de técnica, ou uma questão, mas não é uma questão de rejeição. O corpo da gente não rejeita o titânio. Entendi. Não rejeita o pino. Então, não existe rejeição nessa hora. A gente tem que falar de técnica, de planejamento, de coisas que lá atrás, quando o seu avô fez, que era início de tudo, ainda muita coisa era empírica. Hoje não. Hoje as coisas são muito, muito certas. A ciência evoluiu demais, a odontologia evoluiu demais. Hoje na clínica a gente trabalha com scanner, com tudo que tem de digital e de mais moderno que tem na odontologia, hoje tem dentro da nossa clínica também. E isso traz para a gente a condição de prever muita coisa ou de resolver problemas quando eles acontecem. Mas não jogar a culpa no coitadinho da rejeição, porque ela já é muito rejeitada. Ela não existe na odontologia, entendeu? E a gente consegue, a gente faz implante em idosos de 80, 85 anos. Eu Não já tem fiz limite. protocolo, ou seja, a paciente viveu 60 anos quase da vida dela de dentadura. Nossa. E nós fizemos protocolo na paciente aos 88 anos de vida. Aí você fala assim, mas pra que agora? No final vai fazer isso, vai sofrer tudo isso, vai passar por cirurgia, é perigoso. Não. Ela queria, nem que ela tivesse que viver 1 ano, 2, 3, ela queria o resto do tempo dela comer bem. Ela tinha o sonho de morder a tal da maçã, sabe? Morder com dente fixo. Uma coisa tão simples, Exatamente. né? De ir dormir. Sabe qual é o sonho das pessoas? Ir dormir sem ter que tirar os dentes para dormir. Uma outra coisa que machuca o ser humano é quando ele é internado para uma cirurgia ou para alguma coisa, eles removem a prótese da pessoa, a pessoa fica banguela. Sim. Dentro do hospital. E pode ter 50 anos, não interessa, pode ter 60, não interessa, vai ficar. De segurança. Exatamente. Gente, eu já vi casos de pessoas, esses dias nós tivemos uma na clínica, um senhor perderam a prótese dele dentro do hospital. Daí é um absurdo, né? Mas acontece. Porque um monte de gente nessa mesma situação, ninguém sabe quem pegou, para onde foi, ou quem guardou, onde é que eu sei que ele deve fazer outra. Sim. Então, assim, claro que a gente ainda faz dentadura. Porque eu também não vou deixar o meu paciente sofrendo com a dentadura velha dele se ele não tiver uma outra possibilidade. Mas se ele tiver outra possibilidade, ele vai sair da clínica com outra possibilidade. Esse é o nosso lema. Você colocou também que vocês se preocupam bastante com a saúde. Tem a questão também, eu acredito, que da diabetes, quando vai fazer um corte, a questão da cicatrização. Sim. Acho que isso também implica bastante. Isso é muito importante. Quando eu te falei que a gente faz aquela anamnese, por ali a gente consegue saber tudo o que o paciente tem de saúde, diabetes, pressão alta, problema cardíaco, qualquer coisa. E por ali nós vamos planejar o que esse paciente vai precisar. Muitas vezes nós temos que pedir exames médicos, autorizações médicas, acompanhamento médico, mas para todo mundo a gente estabelece um protocolo. Tem um protocolo pré-operatório, um protocolo durante o momento cirúrgico e um protocolo pós-operatório. Que assim, para a gente isso é um fator assim imprescindível. Então, o paciente que, por exemplo, tem paciente que toma medicação para afinar o sangue. Ele não pode ir com aquela medicação para a cirurgia, porque senão ele começa a sangrar e não para mais. Então, a gente precisa remover essa medicação. Mas a gente remove sozinho? Não. A gente vai junto com o médico dele. Juntos, vamos assumir esse risco de tirar essa medicação por determinado tempo, fazer a cirurgia e depois de tanto tempo retornar essa medicação. Então, assim, hoje em dia é tudo muito possível. Inclusive, quando o paciente nem tem ali o endocrinologista ou o médico, a gente até orienta para onde que pode ir para conseguir fazer as coisas mais rápido, mais fácil, porque para nós é muito importante esse trabalho em conjunto com o lado médico, porque a gente está tratando de uma vida.
ali. É saúde, né? É saúde. Eu falo, não entra uma dentadura lá na clínica, não entra uma boca lá na clínica, entra um ser humano. E ele é complexo de várias formas, desde a saúde física, quanto a saúde emocional. Isso tudo é nossa responsabilidade, ajudar o paciente. Por isso que é importante esse atendimento personalizado que vocês dão para cada paciente. Por isso a gente é bem comprometido com isso mesmo, sabe? Até que o paciente sente para fazer a cirurgia dele, ele vai passar por uma bateria de coisas ali, até tá bem determinado, planejado, o melhor tratamento para ele, a melhor forma de iniciar para ele. Porque também a gente não vai trabalhar na sorte. Não, vamos que vai dar certo. Isso aqui vai dar bom, vamos. Não, a gente trabalha no que é real, no que é baseado mesmo ali nos estudos que a gente tem, em toda a nossa experiência, no que dá certo, no que não dá certo. Então, assim, no fim a gente conseguiu elaborar aí um protocolo, uma forma de atender esses pacientes mais debilitados fisicamente, de uma forma que tem dado muito certo também. Que bacana. A gente já tá meio que indo pro fim. Daria para passar, eu acho que uma tarde inteira falando, porque tantas histórias, né? Falando de 30 anos de carreira este ano. Sim. Com esse presente que você ganhou de 2025, que foi o sonho do seu consultório, dessa realização. Mas para quem tá vendo a gente, com tudo isso que você já passou na sua carreira, com as conquistas, com as dificuldades que você também teve no caminho, o que você deixa de mensagem? Olha, Andréia, eu acho que é o seguinte. Primeiro, quando você tem certeza de onde você vai, para onde você quer ir, de onde você vai chegar, isso já é muito importante. E aconteça o que acontecer, se você tem o foco, não desiste. Não se deixa enganar pelo virtual do vizinho. Porque hoje o virtual está mostrando a grama do vizinho muito mais verde do que a nossa. Está mostrando o casamento do vizinho mais bonito, o prato do jantar do vizinho mais bonito, a carreira, a viagem. E as pessoas estão se perdendo um pouco nisso. E apesar desses 30 anos, a internet tem só uns 20, 15 desse tempo, mas a vida ela me deu algumas rasteiras. Mas eu sempre tive o meu foco, sempre me orientei naquele foco, sempre deixei Deus sendo o meu norte. Sabia que dali, se eu olhasse sempre para cima não tem erro, entendeu? Só vai. E isso foi o que eu fiz. Então, assim, o que eu tenho para dizer, principalmente para as mulheres que, apesar de tudo, ainda são mais desafiadas a fazer, porque a gente tem que, às vezes, abrir mão do tempo de qualidade com o filho, com a arrumação de casa, com coisa de casa, mas foca naquilo que você consegue se enxergar lá na frente. Se onde você está não te agrada, esse mundo que você está vivendo não é o que te agrada, então você pode sair desse mundo e ir para outro. Depende de você começar. É isso que eu tenho para deixar para todo mundo. Obrigada. Antes de você ir, para quem quer achar a clínica, você nas redes sociais, seguir a clínica, deixa aí pro pessoal também. A nossa clínica fica na Martin Luther King, número 690. É bem em cima do Zerão, assim, sabe? Entre a Bandeirantes e o Zerão. É muito, muito, muito fácil, uma clínica é impossível não ver. Eu falo que assim, a minha placa não perde para ninguém, nem o supermercado. A minha placa era um sonho meu, isso eu nem falei, mas era meu sonho ter uma placa enorme com o meu nome, com o nome da nossa clínica. Então tem lá uma placona, doutora Daniela Ribeiro, odontologia. E para me achar nas redes sociais, é doutora Daniela Ribeiro Dentista. Tanto no Instagram, quanto no Facebook, vai achar lá todas as informações a nosso respeito. E lembrando que vocês atendem todo mundo. Chegou na porta da clínica, gente, entra não fica com medo. Não tem aquela coisa, tá com medo, vai com medo mesmo? Vai com medo mesmo, é isso mesmo. Chegou, é só entrar que você vai viver uma experiência inesquecível e única dentro da clínica. Obrigada, doutora. Obrigada por dividir sua história, algumas histórias que já passaram pela sua vida, que tocou você, né? Tocou a carreira, a tua parte íntima, que é ser mãe, foi esposa, de pessoas que não acreditaram em você e você não se deixou, continua em frente e mostrou para essas pessoas que
é muito mais, né? Sim, sim. Obrigada por tudo, obrigada por aceitar mais uma vez o convite. Eu que me senti muito honrada, agradecida mesmo. Obrigada. Gente, então é isso aí. Toda terça-feira, às 15 horas, no Portal da Ptarobá. Espero vocês sempre com uma história nova. Até a próxima terça. Tchau!